Gente, tudo bem com vocês? Gente, ontem eu tava lendo a palavra de Deus, eu até peguei ela para poder ler com vocês, que eu achei uma passagem, duas passagens na Bíblia muito interessante, né? Uma fala sobre Caim e a outra conta sobre circuncidão, né? Circuncidado, que foi o. Deixa eu ver aqui com vocês, peraí. Calma aí, gente. Achei. Deixa eu ver aqui com vocês. É circuncidado. E quando eu li essa passagem em Gênesis 17, circuncidado, eu lembrei a história de Moisés. Porque na história de Moisés, Deus falou com ele, né? Lá no monte. Falou para ele poder salvar o povo. Só que aconteceu? Moisés ficou com medo, né? Fez perguntas para Deus, e ele teve muito medo de seguir, né? E aí o que aconteceu? Aconteceu que Deus quis matar Moisés. E a Zípora, né, a esposa do Moisés, ela teve que circuncidar o filho deles. E nessa passagem, não sei se vocês perceberam isso, que ela teve que circuncidar o filho deles para depois ele ir lá e salvar o povo do Egito. Então, na história de Gênesis 17, ele conta sobre isso, sobre circuncidado, né? O que a Zípora teve que fazer com o filho deles dois para ela poder conseguir salvar o Moisés, para o Moisés poder ir lá e salvar o povo. Então, achei muito interessante. E quando eu li essa passagem, foi que eu entendi por que a Zípora teve que fazer isso com o filho deles dois e salvar o Moisés. Por causa dessa aliança que começou com Abraão. E muito interessante, né, gente? Eu não tinha percebido isso, não. Aí, gente, eu quero ler com vocês. Calma aí, gente, já volto. Isso acabou de chegar. Vamos abrir? Olha aqui, ó. Você tem como fechar aqui de novo, ó. É uma bolsa. Olha. Vou colocar meu telefone aqui. Ai, gente. Uma, duas mãos. Cadê? Olha, gente, ela vem em cor roxa. Que lindo. Você pediu roxo? É. Olha, gente. Minha nova Bíblia. Vou até começar com ela para ler com vocês. Aí, gente, Gênesis, né? Vou começar com lendo para vocês número 1, que diz assim, ó. A criação do mundo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Olha a mochila dela, deixa eu mostrar pra pessoal ver. Essa é a mochila dela, gente. Aqui, ó, veio uma bolsinha aqui que tem como reutilizar ela. A mochila dela. Mãe, veio uma bolsa que tem como reutilizar. Olha, gente, É só fechar ela veio aqui. numa bolsa Que dá pra reutilizar. que dá pra reutilizar. Tá vendo? É Ela lacra só aqui, fechar ó. aqui, ó. Tá vendo? Aí depois eu boto aqui dentro na coisa. Tá. Aí, gente, vamos lá, né? Aí eu vou ler com vocês número Gênesis 4, que é Caim e Abel. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu depois de uns tempos que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe 2 primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E se agradou o Senhor de Abel e de sua oferta. Mas de Caim e da sua oferta não se agradou. E irou-se Caim
fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim. Gente, olha só, tá marcado, ó, em azul. Tá vendo? Ó, marcado em azul o que Deus fala. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem procederes, não é certo que serás aceito. E se não procederes bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Isso é jeito de falar com Deus, né, gente? E vendo o jeito que ele falou com Deus, a gente percebe que tem muita gente assim, né, gente? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão derramado na terra clama a mim. E agora maldito és tu na terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, esta não dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é muito grande o meu pecado para que possa ser perdoado. Eis que hoje me expulsas para longe e da tua presença. Me esconderei e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que qualquer um que me encontrar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o encontrasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e deu à cidade o nome de seu filho Enoque. E Enoque gerou a Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zila. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Exilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro, e a Naamã, sua irmã. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Vou parar por aqui, gente. Tem o nascimento de Sete, a genealogia do Sete, a corrupção da humanidade. Bom, eu vou agora no 17. Vamos pro 17, que é vamos ler o... Eu quero ler, gente, a parte, aqui achei, sobre Abraão, né? Vamos comigo. Deus muda o nome de Abraão. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Calma aí, gente. Anda em minha presença e ser perfeito, e porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo... Ó, gente, tá tudo marcado com... Vocês estão vendo?
azul, que são as falas de Deus. Eu gostei dessa Bíblia, muito boa. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito, e porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, és a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei multiplicar, e te farei frutificar grandissimamente, fazendo com que nações e reinos saiam de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para ter ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. A circuncisão. Aqui que começa, né, gente? Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança e a tua descendência depois de ti, nas gerações futuras. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo o homem entre vós será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, o que será sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois será circuncidado, todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro de qualquer estrangeiro, que não for da tua descendência. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado com o teu dinheiro. Assim estará a minha aliança na vossa carne, por aliança perpétua. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Deus muda o nome de Sara. Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho, e a abençoarei, e ela será mãe de nações. Reis e povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, dizendo no seu coração: Ao homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara, da idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: Quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, com o qual estabelecerei a minha aliança perpétua com a sua descendência depois dele. E quando a Ismael também te tem ouvido, eis aqui o tem abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar. Grandissimamente 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado, no ano seguinte. Ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus de diante dele. A prática da circuncisão. Aí ele continua falando da circuncisão, né, gente? Então tomou Abraão a seu filho Ismael e a todos nascidos na sua casa, e a todos comprados por seu dinheiro, todo homem entre os da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão de idade de 99 anos,
quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Então ele tinha 99 anos quando ele foi circuncidado, o Abraão. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Neste mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, os nascidos em casa e os comprados por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Então, gente, aqui a gente entende, né? Por que o filho de Moisés teve que ser circuncidado. Aqui na passagem de Gênesis 17, quando ele começa com Abraão, ele explica, né, gente, essa aliança que Deus fez com Abraão, que também acabou indo para a história do Moisés. Eu vou começar a ler a Bíblia com vocês, gente. Vou começar do Gênesis. Ó, que legal, gente, como é que é? Aí eu vou... Tem até mapa, gente. Eu gostei dessa Bíblia, gente, muito boa. Está aprovada. Ó, quem quiser comprar ela, pode comprar, tá? Quem quiser, ó. Tem até harpa ela. Bíblia e harpa. Eu gostei dela. A harpa, gente, como é que é? Quem gosta, né, de corinhos, é muito legal. Aí, gente, eu vou parar por aqui. Aí, eu vou voltar com vocês no número 1 até o 3. Ou vou de 1 até o 4, que foi a história de Caim que eu li aqui, que eu li agora pra vocês, tá bom, gente? Um beijo, muito obrigada pela presença, gente. E até um próximo vídeo.